Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre a ideia de tradição. Na verdade não é bem isso, é a ideia de tradição dentro do contexto da interpretação musical, mas baseada em uma provocação que uma aluna minha me fez essa semana a respeito da construção da interpretação musical em face de algumas pré-determinações, né? Quer dizer, o correto é isto, o certo é tocar dessa maneira, o som concebido dessa forma é mais desejável do que outros, né, tal. Todos nós que somos professores que nos havemos com essa lida de discutir a formação de outras pessoas, a gente se depara com o problema da historicidade dessas outras pessoas. Quer dizer, essas pessoas não vêm procurar a gente que é professor para seguir cegamente os princípios que nós aprendemos a selecionar ao longo do tempo, né? As pessoas também têm a carga histórica delas e elas vão fazer com que essa carga histórica entre em choque, num certo sentido, assim, não no sentido pejorativo, né? Mas elas vão entrar em contato, vão entrar em debate com as tradições musicais que o próprio professor representa. Essa é uma das razões pelas quais a tarefa de escolher um professor é tão complexa. Na verdade, quando a gente decide estudar com uma determinada pessoa, a gente está tomando uma decisão que é uma resposta para a nossa própria história. Se eu tenho determinadas referências musicais, provavelmente eu vou me dar bem com um professor que partilha dessas experiências musicais, certo? Isso me remete diretamente a este filósofo chamado Hans-Georg Gadamer, que é um cara que se ocupou da hermenêutica da obra de arte. Esse é o título desse texto, né? O Gadamer, no Brasil a gente chama ele de Gadamer, mas parece que os alemães acentuam mais de uma sílaba na palavra, então Gadamer, né? Foi o filósofo central para a minha tese de doutorado. Ele viveu o século XX inteiro, parece que nasceu em 1900 e morreu em 2001, uma coisa assim. E como um filósofo da contingência do ser humano, quer dizer, o que circunscreve o ser humano, né? O que é a característica dessa nossa existência? E ele se debruçou muito sobre a obra de arte. Então, para a maioria dos filósofos, a obra de arte é um evento assim, extremamente importante que revela muito da natureza do ser humano, da natureza disso que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente costuma se referir com a palavra ser humano, né? Para Gadamer, toda obra de arte é uma resposta a uma pergunta. Então ele analisa tanto a obra de arte quanto a existência humana nessa chave da pergunta e da resposta. Tá? O Gadamer não entende a obra de arte como um ato inaugural, como um elemento novo. Tá? Cuidado, atenção aí os compositores, os artistas contemporâneos, modernos, que advogam, né, a necessidade do novo como uma condição para a existência da obra de arte. É claro que é a tarefa dos artistas fazer algo que outra pessoa não fez. É evidente que se você simplesmente repete modelos passados, você na verdade não está fazendo arte, você está fazendo cópias. Mas a questão do novo, ela não está abandonada da questão do olhar ao passado. Então o Gadamer fala, né, a obra de arte é uma resposta a uma pergunta. O que é a resposta? Uma obra de arte. E o que é a pergunta? A tradição a qual essa obra de arte pertence. O professor Celso Del Neri, ele me disse uma vez, assim, na época eu estava às vésperas de defender meu doutorado lá pelo ano de 2014, no comecinho de 2014, numa conversa com ele, né? O Celso disse que o Celso Del Neri, que é um grande professor, regente coral, compositor, violonista, ele disse que um aluno dele perguntou para ele, assim, uma pergunta que os alunos fazem com muita frequência, né? Professor, eu tenho futuro como violonista? Eu tenho futuro como musicista? Muitos de vocês que estão acompanhando o canal fazem essa pergunta. Algumas pessoas chegaram a escrever textualmente essa pergunta. Você acha que eu tenho futuro na música? Você acha que começando a aprender tarde eu tenho condição de me tornar um profissional da música, né? O Celso deu uma resposta genial que eu tive vontade de fazer outro doutorado, só para discutir a resposta que ele deu para esse aluno. Ele disse assim, você quer saber se você pode ter um futuro na música? O dia que você tiver um passado na música, aí sim você vai poder ficar tranquilo com o fato de você ter um futuro nessa profissão. Olha que coisa interessante isso, né? Quer dizer, ele não está preocupado se o aluno vai ter um futuro na música, ele está preocupado se o aluno tem um passado, quer dizer, se ele tem uma história para contar como musicista.
se ele tem um histórico para contar como estudante de música, como aquela pessoa que busca alguma coisa, que estuda alguma coisa, que se dedica a alguma coisa, que devota a sua existência e devota uma parte importante das horas de vida que ele tem a cada dia para melhorar, para aperfeiçoar algum aspecto do trabalho que ele é capaz de fazer. Esse passado, ele não precisa ser assim, 30 anos de carreira. Ele pode ser ontem. Eu estudei violão ontem, eu estudei violão esta manhã, sei lá, quanto tempo eu me dediquei a resolver meus problemas de lacunas de formação, quer dizer, eu tenho algum problema teórico, tenho um problema de reconhecimento de intervalos, alguma questão relacionada à percepção musical, ou algum conhecimento de história da música. Meus ligados são bons, a minha prática de escala está afinada, a minha sonoridade está bem elaborada. Quer dizer, quanto tempo do seu passado recente, né, do dia de hoje ou do dia de ontem, a semana passada, quanto tempo dessa semana passada você dedicou ao estudo dessa arte? Dependendo da resposta que você dá a essa questão, você pode dizer se você tem um futuro na música ou não. E o condicionante dessa resposta é exatamente isso, é ter um passado. Uma semana é passado. Eu estudei 8 horas por dia na semana passada. Esse cara pode ter um futuro na música. Né? Então tudo depende de uma dedicação, que é um tipo de dedicação particular, que isso só existe na obra de arte. Tá? Vamos pensar assim, um curso de medicina, as pessoas não têm interesse em saber como é que os médicos operavam ali no século XVI ou século XVII. A menos que nós estejamos olhando para um curso de história da medicina, um curso de sociologia da medicina, um curso de filosofia da medicina, isso é diferente. Esses cursos eles são nutridos por ferramentas dessas disciplinas básicas, a história, a sociologia, a filosofia. Mas a prática da medicina, realmente, ela precisa estar ligada a conceitos e procedimentos que são muito atualizados. Um manual prático de medicina, ele se torna obsoleto assim com 5 anos de uso, ele tem que ser substituído. O Vade-Mecum, por exemplo, que é o livro mais importante para os estudantes de direito, 3 anos ele já é obsoleto. Né? Por isso que a gente acha, né, o Vade-Mecum, né, que é um livro dessa lata, assim, super grosso, um livro por R$15, sabe, R$10. Por quê? Porque esse livro ele não vai ser utilizado pelos estudantes de direito de hoje, né? E na música, na arte, como é que é? Bicho, na arte a gente está preocupado com o que os caras faziam na Idade Média. A gente se ocupa das descobertas que os monges fizeram a respeito da escrita musical na Catedral de Notre Dame no século X, sabe? A gente está o tempo inteiro olhando para o passado, olhando para aquilo que foi feito antigamente, para que isso norteie as nossas próprias criações. A razão disso é muito simples. É não fazer o papel de tolo por conta própria. Essa frase é do Gadamer também, tá? Fazer o papel de tolo por conta própria. Quer dizer, reinventar a roda. Eu adoro esse negócio. Às vezes eu rio sozinho aqui em casa pensando nessa frase. A pessoa inventou a roda. Quer dizer, de tanto bater em ponta de faca e procurar ali por si mesmo maneira de resolver as coisas, a pessoa consegue, depois de 5 anos, escrever aí uma valsa tonal. Achando que está arrasando, mas ele não escutou outras valsas, ele não tem uma perspectiva histórica, quer dizer, ele não tem um passado, ele não olhou para o passado, porque o passado na música não é só o passado da sua pessoa, é o passado da própria história da humanidade. Né? Composições para violão, por exemplo, um cara para escrever uma obra para violão, ele tem que conhecer a produção violonística. Ele tem que entender como esse instrumento funciona, como o instrumento produz música, né? Quais foram as diretrizes principais através das quais os compositores obtiveram determinados resultados. A partir do momento que você tem essa perspectiva histórica, você tem o passado diante de si, aí você consegue realmente propor alguma coisa realmente nova, e aí vem a preocupação dos compositores contemporâneos. Né? Um bom compositor contemporâneo é necessariamente um compositor que conhece bem o passado. Né, conhece bem o que foi feito e a partir disso que foi feito ele consegue acrescentar alguma coisa nessa grande linha, né, que a gente chama de história da música. Né. A principal ideia que eu acho que é importante a gente ter é essa, né, a gente não tem como ter um futuro na arte sem que a gente tenha um passado nela, que a gente compreenda o passado, entenda o que foi o passado. Tá? Eu queria então indicar um canal, certo? Que é uma coisa que a gente tem feito aqui regularmente, que na verdade eu tenho para indicar 2 canais, mas hoje eu vou falar de um deles só, para que vocês que estão acompanhando o canal possam usar os vídeos desses 2 canais como um complemento da formação e como um elemento para discutir realmente até o que eu tenho debatido aqui, tá? Porque
Eu tenho tentado deixar algumas informações que são resultado da minha experiência como professor, violonista e pesquisador, tá? Mas eu acho que a gente precisa realmente estabelecer um diálogo com alguns canais especializados que tem na internet. A internet é essa terra, né? Assim, tem vídeo tentando provar que a Terra é plana sem fazer ciência. Tem de tudo na internet, né? Então eu tento fazer com que esse canal seja também um filtro para que a gente tenha acesso a canais interessantes que possam nos acrescentar algo em relação a esse assunto, música, tá? E violão em particular. O canal chama-se Musical Sources. Eu vou colocar na descrição aqui. É um canal que está sendo muito bem produzido, ele tem uma produção, não é igual o canal que eu tenho aqui, que é uma coisa feita assim, absolutamente crua, né? Mas é um canal extremamente bem produzido, com aquelas técnicas de edição, de corte e tal, falando sobre fonte de música antiga. Eles discutem algumas ideias, alguns preconceitos básicos que nós temos a respeito da execução da música antiga, à luz da leitura atenta e cuidadosa de tratados musicais do passado, né? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo embaixo também um vídeo muito interessante a respeito do uso do vibrato na música antiga, porque a gente é levado a acreditar, quer dizer, a gente, né, que o vibrato na música antiga, na música barroca, na música renascentista, não pode ser utilizado, que eles não usavam vibrato na música barroca, na música renascentista. Pois os caras desse canal foram a campo, é claro que se trata ali de pesquisadores que têm um passado na pesquisa musicológica, né? Eles descobriram algumas coisas interessantes. Por exemplo, os tratados antigos que criticavam o uso do vibrato, na verdade, criticavam o mau uso do vibrato. Criticavam o vibrato exagerado. E uma certa ondulação na voz era uma coisa até desejada. Talvez não fosse uma coisa feita tão ostensivamente quanto no bel canto romântico, no canto do século XX, mas era uma coisa que é um traço natural da voz, né? E provavelmente ele era utilizado com muito mais frequência do que as gravações históricas que nós temos de música antiga até os anos 90, por exemplo, parecem nos indicar, tá? Então a gente está se debruçando novamente sobre o passado, sobre fontes históricas, para recontar a história da prática dessa música e descobrir formas cada vez mais atualizadas de ouvir e de compreender essa música do passado, tá? Eu vou colocar esse link aí, é um canal divertidíssimo, tem umas coisas assim, uns jogos de edição muito engraçados, muito interessantes. É um canal falado em inglês, eventualmente o pessoal que acompanha o canal que não entende a língua, bom, aciona ali as legendas geradas em inglês mesmo, é mais fácil você entender o inglês escrito, que aí você pode, enfim, digitar o texto, bota no Google e tal. Mas se vocês quiserem eu posso comentar alguns vídeos específicos, tá? Esse particularmente sobre o vibrato eu achei bem interessante, bem ilustrativo do tipo de debate que está acontecendo hoje na prática da música antiga, tá? O outro canal que eu tenho para indicar, eu vou falar dele no próximo vídeo, tá? Porque é um canal da Sociedade Bach da Holanda. A Sociedade Bach da Holanda está fazendo novamente uma gravação de uma integral das obras de Bach, e Bach é este compositor ao qual a gente precisa sempre retornar. Não é por Bach, simplesmente, mas é pela família inteira, que são assim, o Bach parece que foi, o Bach que a gente conhece, Johann Sebastian Bach, ele foi a 35ª geração de músicos da família de Bach. E é uma família que cresceu dentro da tradição luterana, para a qual, né, dentro da tradição luterana, a música tem uma importância fundamental. Pra vocês terem uma ideia, eu já toquei em cultos da Igreja Luterana de São Paulo, não tendo absolutamente nenhuma ligação com essa religião, né? Mas eles aceitam isso, porque eles consideram que a prática musical e a vivência musical é algo tão importante quanto a própria vivência religiosa, certo? Eu não quero discutir aqui, em termos assim, o que é... Não quero discutir religião, tá? Mas a importância que Lutero dava à música, ele colocava a música num lugar muito central, é a raiz desse processo histórico, né, que se desenvolveu até a gente chegar em Johann Sebastian Bach, um músico que produziu coisas que dizem algo para nós até hoje, né? É outro exemplo também de um músico que teve um presente, que produziu por causa do passado que ele tinha com a música, né? Então o Bach não é só Bach. Quando a gente fala em Johann Sebastian Bach, nós estamos referindo a um passado histórico, tá? E esse passado histórico nos ocupa até hoje. No próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais a respeito desse canal e estou preparando também uma discussão a respeito da suíte 997, a suíte BWV 997 de Bach, que é uma peça que eu toquei no Masterclass para o Marcelo Caiati, já faz aí quase 10 anos, e um amigo meu, Daniel Mesquita, que é professor de violão,
disse que esse vídeo tem sido muito comentado entre ele e os alunos, porque por causa de uma relação particular que está estabelecida ali entre o aluno e o professor nesse ambiente que a gente chama, né, de masterclass, quer dizer, como se comportar no masterclass, como se preparar para um masterclass e como resolver alguns problemas particulares ali de dedilhado, né, e problemas musicais dessa peça que são bastante intrincados, assim. Eu acho que por eu ter tocado essa música, talvez eu tenha algo a acrescentar a respeito desse assunto, assim, um tema mais de ordem prática, né? Então é isso, fiquem de olho na tradição e construam o seu passado na música, tá bem? Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo já vai estar no passado, vocês vão poder contar, olha, assisti um vídeo no canal que me pôs para refletir em alguma coisa, tá? Pega o violão, vai estudar, toque, né, apresente-se, organize apresentações, organize concertos, construa um repertório aos poucos, né, trabalhe uma peça até essa peça ficar boa, depois parte para outra, uma coisa de cada vez, tá? Dê atenção à sua técnica e, acima de tudo, encontre um professor que olhe para o mesmo lugar que você. Encontre um professor que tenha mais ou menos as mesmas referências históricas que você. Isso vai ajudar a construir a sua própria contribuição. Tá? A formar a sua própria capacidade de contribuir para a história da música e para esse ambiente que a gente curte tanto, né? E que tem uma importância para nós. Se você é desses para os quais a música tem uma certa importância, você precisa se empenhar em construir um passado na música, tá bem? Um abraço para todos vocês e toda terça, quinta e sábado temos vídeos novos aqui no canal. Acompanhe aí a nossa produção. Forte abraço.